sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. E hoje eu quero falar com você sobre manter a casa organizada. Foi a pergunta de uma participante do nosso grupo, chamada Ellen. Ellen, um beijo para você. Muito obrigada por ter deixado a sua pergunta lá. E vamos direto ao assunto. Manter a casa organizada. É possível? Como fazer isso? Fica comigo até o final do vídeo que você vai ver que sim, é possível manter a casa organizada. Sabe aquele parente que parece que você vai na casa dele, tá sempre tudo em ordem? Sabe aquela situação assim que aquela pessoa parece que não tem vida, porque ela sabe exatamente onde estão todas as coisas. Você abre o guarda-roupa dela, parece uma vitrine. Não tem pó, não tem nada, todas as coisas estão sob controle? Eu também já vi, eu também já vivi essa situação. E engraçado que quando você chega na casa dela, parece que é tudo tão simples. E na sua, uau, não tá bem assim. E hoje eu trabalho especificamente ajudando mulheres a se organizar, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E, claro, tudo começa com as suas rotinas, e principalmente suas rotinas domésticas. A primeira coisa para que você possa manter uma casa organizada é que você organize a sua casa primeiro. É impossível organizar tralhas, é impossível organizar bagunças. Então, sempre na última semana de cada mês, o nosso grupo se dedica ao destralhe. Mais ou menos entre o dia 20 e 27, eu vou lançando lá alguns dias de declutter. Vai chegando um dia em que a gente não tem mais tantas peças para fazer o destralhe, mas sempre tem. Por exemplo, quando é no dia 20, eu falo tirar 20 peças. Dia 27, tirar 27 peças. Parece impossível, mas quando você vê uma lista básica das coisas que você pode destralhar, você vê que de um mês para o outro você já consegue entulhar muita coisa na sua casa. Isso é normal? Sim, isso é normal, não precisa se preocupar, a única coisa é manter a constância do destralhe. No sistema FlyLady, nós chamamos o destralhe de declutters, por isso, no nosso grupo, nós temos especificamente o declutter e os baby steps, porque são eles que vão manter a sua casa em ordem. Muito bem, uma vez que a sua casa está organizada e você está agora já na manutenção, como fazer para que ela permaneça organizada? No Baby Step 1 é organizar a pia. Então a pia tem que estar limpa, livre e seca, sempre. Todos os dias à noite, todas as FlyLadies, todas as donas, elas fazem essa finalização da casa. Como fica a nossa rotina noturna? Nós finalizamos a cozinha, nós passamos pela casa toda, colocando os objetos de volta nos seus lugares e nós eliminamos algum hotspot. O que são os hotspots? São aqueles pontos quentes da casa, geralmente em cima da mesa da cozinha, ou balcão, ou aquele aparador na porta da sala, ou uma cadeira no quarto. Sabe aquela cadeira encostada? Aquilo é um hotspot na maioria das vezes. Então, à noite a gente resolve os hotspots. Em seguida, tira todos os lixos, né? Deixa as lixeiras vazias e limpas. Pia finalizada e pronto. Você está pronta para o dia seguinte. Na manhã seguinte, arrumar todas as camas. Nós temos algumas pias na casa, né? Da mesma forma que a pia da cozinha dá aquela aparência de tudo organizado, as camas arrumadas também melhoram a aparência de todo o ambiente. A pessoa nunca foi na sua casa, o dia que você não arruma a cama, lá está ela, no seu quarto. Muito bem, faz parte. Na maioria das vezes, quando você começa a organização da sua casa, você se preocupa em fazer aquela faxina. E não é essa faxina que vai manter a sua casa. Essa faxina é o que nós chamamos de limpeza detalhada. Nós também damos o nome para essa limpeza detalhada de missões. Então, todos os dias nós cumprimos as missões. Assim,
A casa inteira, você passa por todos os lugares, todos os cantinhos da casa, sem fazer muito esforço, já que cada missão tem em média 15 minutos. Toda pessoa que é organizada, ela tem muito cuidado com as coisas que ela traz para casa. Então, tudo que entra, outra coisa sai. Então, se entram blusas novas, as blusas mais velhas, rasgadas, com furinhos, saem. Se entra uma peça, sai uma peça. Nós temos esse princípio, nós temos ele se chama PEPs, ou seja, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Isso vale também para quando você vai guardar as suas roupas, ou seja, a primeira roupa que entra na gaveta é a primeira que sai. Então, vem sempre fazendo aquele rodízio. Pilha de toalhas, em vez de você colocar as toalhas em cima, você sempre tira as toalhas, passa um paninho ali com lustramóveis ou detergente, coloca as toalhas que você está guardando naquela hora e em seguida você coloca as toalhas que já estavam lá. Assim você usa todas as toalhas. Isso vale para cabides, vale para tudo. E para as compras. Compras de mantimentos, você vai comprar ali alguma lataria, algum enlatado, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, na hora de guardar, você chega para frente o que já tem no armário e guarda as demais coisas atrás. Isso vale para o destralhe. Repetindo, comprou uma blusa nova, a blusa velha sai. Comprou uma lingerie nova, a lingerie velha sai. Nada de ficar acumulando, porque tudo que é demais vira tralha. Listas. Uma pessoa bem organizada, ela tem listas. É claro que não é para fazer aquelas listas que são fora de contexto, não é para fazer as listas que são impossíveis de você cumprir. O que são listas impossíveis de cumprir? É aquela lista sem contexto. Então vamos supor que você coloque lá assim: hoje eu tenho que fazer supermercado, ir na lotérica, passar no banco e ir ao dentista. Ok. É uma lista que você vai conseguir cumprir ela toda? Alguma coisa vai ficar para trás. Principalmente se você for fazer isso e você sair da sua casa 1 hora. Aqui na minha cidade, o banco fecha às 3 horas da tarde. A lotérica fecha às 6. Se você não tiver um pensamento bem estratégico, você não calcular o tempo de percurso entre um lugar e outro, não calcular o tempo da fila que você vai ficar lá, a possibilidade é que você vá apenas na lotérica e no mercado. E olhe lá se você der uma passadinha no banco, no caixa eletrônico. Então, listas, elas têm que ser específicas para a função que você exerce. No plano semanal, nós temos a quinta-feira, que é para resolver as pendências de rua. Então, a gente pega tudo que é prioridade, coloca na quinta-feira, né, no bloco de resolver as pendências de rua e sai para resolver tudo. Mas isso é feito um mapa estratégico. Então, dando esse exemplo que eu falei, nós sairíamos, passava no banco, resolve o que é do banco, vai na lotérica, resolve o que é da lotérica, vai no supermercado e vai ao dentista. Ou resolve, faz banco e lotérica, vai ao dentista, finaliza com o supermercado e vai para casa. Percebe? Isso também depende do percurso que você vai fazer. Se o mercado é do lado da sua casa, claro que ele fica por último. Mas se o dentista é do lado da sua casa, você vai no mercado, volta, passa no dentista e já chega em casa. Faz sentido? Para você manter a sua casa organizada, nada é guardado para um dia, quem sabe, talvez eu use. Um dia, mas e se precisar? E se? E se? Não existe se numa casa organizada. E quando eu falo isso, eu vou contar para vocês. As minhas alunas sabem disso porque tem algumas fotos lá no programa. Minha casa era muito entulhada e eu era uma pessoa acumuladora mesmo. Então eu tinha caixas com potinhos de Danone. Eu tinha caixas com caixinhas de leite vazias, limpas e já cortadas, né, abertas ou cortadas nos ângulos que eu costumava usar. Gente, não tem necessidade. Porque uma vez que você vai usar, é muito fácil você juntar as caixinhas de leite. Você pede, né? Eu fazia alguns trabalhos para a igreja, então era só pedir para os pais que os pais trariam ali tantas caixas eu precisasse. Tampinhas, a mesma coisa. Eu tinha muita tampinha de garrafa.
Na verdade eram tampinhas de todo jeito, né? Eu era muito fissurada em tampinha. E eu guardava tudo isso. Então, nada é guardado para um dia, quem sabe, talvez. Se você tem um projeto com crianças ou um projeto social e você usa reciclados, faça sempre o seu plano do mês, o que, que você vai fazer, qual é o projeto, peça ou né, guarde os materiais que você precisa, cumpre o projeto na data determinada e descarta tudo que sobrou. Simples assim. Como eu disse, todos os dias à noite, cada coisa volta para sua casinha. O que não tem casinha na sua casa não pode ficar dentro da sua casa. Tem um objeto que você põe atrás do sofá, depois você coloca na lateral do sofá, depois ele já vai para trás da estante, depois ele fica atrás da mesa, depois ele vai para o quarto. Se ele não tem casinha, ele tem que ir embora. Não tem casinha, tralha. Então, se é uma coisa importante, coloque no lugar certo. Tem uma casinha. Cada vez que usar, ele vai voltar para sua casinha. À noite a gente faz isso, volta tudo para sua casinha. As rotinas de limpeza e a organização das coisas. Isso é extremamente importante. Se você tem uma rotina do que você vai fazer que dia, você não fica estressado porque você ainda não fez e nada fica ali esperando para ser feito. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o plano semanal que está lá no meu blog, Eu e Minha Casa Organizada, montar a sua rotina de limpeza e não se preocupar mais com isso. Então, se na terceira ou quarta semana é o dia de limpar o fogão, na quarta semana você vai lá e faz a limpeza profunda, né, detalhada do seu fogão. O envolvimento com a família. Gente, são acordos. Você tem que fazer os combinados com a sua família. As crianças são capazes, sim, de chegar e colocar as coisas no lugar. As crianças, elas podem pertencer à sua casa, elas podem se sentir responsáveis dentro da sua casa. Então, para de ser a empregada da sua casa e seja a dona da sua casa. Uma coisa importante quando eu falo em ser a dona da sua casa é você ter aquele gostinho de fazer o que você tem que fazer, de manter a sua casa como você gosta que ela esteja e gostar de verdade, ter uma relação de amor com a sua casa. Isso é tão importante quanto manter a sua casa organizada. Ter movimento, ter ali o prazer de estar na casa, a sua família ter o prazer de voltar para casa. Então tem aquele dia, nós temos aqui em casa o sábado, então no sábado é nosso dia de não fazer nada. É o dia que a gente desarruma tudo que nós arrumamos durante a semana. Tenha o seu dia com a família, tenha gosto por estar dentro da sua casa, ame a sua casa e não faça porque você tem que fazer. Faça porque você pode fazer. Você é a dona e você tem saúde suficiente para isso. Resumindo, para manter a sua casa em ordem, tenha uma rotina noturna que seja bem eficiente. Então, pia limpa, livre e seca, lixeiras livres, limpas e secas. Banheiro, eu não tinha falado do banheiro. Banheiro, você faz um vapt-vupt no banheiro todas as noites. Então eu já contei em alguns vídeos aqui sobre o lencinho umedecido que eu deixo no banheiro. Não é aquele lencinho umedecido que a gente usa no bebê, tá? A gente faz o lencinho umedecido, mantém lá no banheiro, faz o vapt-vupt, arruma os tapetes, tira as toalhas molhadas, já providencia também de tirar as roupas do banheiro e dorme com o banheiro em ordem. No outro dia, camas arrumadas, hotspots em ordem, tudo volta para sua casinha e você assim acorda com a cama você acorda com a casa bem cheirosa, em ordem e sem aquela confusão. De tudo isso que eu falei, o mais importante é combinado com a sua família. Os combinados com as crianças são de extrema importância. Eles precisam aprender que eles fazem parte da sua casa, que eles têm compromisso e que eles podem fazer tanto quanto você. E fica aqui uma observação. Respeite a forma como eles fazem. Você não mora sozinha e cada um tem o seu jeito, cada um tem, né, a sua forma de fazer alguma coisa. Respeite a forma como eles fazem as coisas. Ensine e depois respeite. Nada de falar que um ou outro não fazem as coisas direito. Não fazer do seu jeito não quer dizer que não esteja sendo feito direito. Pensa nisso. Eu quero te dar um grande, grande beijo
Amanhã a gente vai estar aqui de novo às 11h11 e não se esqueça que a gente tem uma live hoje à meia-noite. E se vocês entrarem e quiserem fazer alguma pergunta ao vivo ou entrar comigo ao vivo, sejam bem-vindas. Beijos e até amanhã no nosso vídeo das 11h11.